Lembram do jogo da Baleia Azul? Pois a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em apoio a uma operação coordenada pela Polícia Carioca, cumpriu mandados de busca e apreensão em São Gabriel. E o que foi apreendido, Daniela? Olha, foram apreendidos computadores e celulares na casa dos suspeitos. Um dos dispositivos, Ediane, inclusive, tinha indícios de material de pedofilia. O responsável seria um adolescente. Os envolvidos foram levados à delegacia para prestar depoimento. A investigação acontece em 9 estados do país. E o objetivo é desarticular aí um grupo que induz jovens ao suicídio através de um desafio pela internet. No Rio de Janeiro, um homem de 23 anos foi preso. Ele confessou, então, à polícia que ele era um dos curadores desse jogo. Obrigada, Daniela. Em abril desse ano, vocês lembram que o assunto acabou ganhando aí repercussão nacional. Muito falamos aqui no programa também. Parecia que o jogo tinha acabado, mas não. O jogo continuou e a polícia aí segue firme no trabalho de investigação dos divulgadores desse desafio aí de mutilação na internet. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Ricardo Nogueira. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de saber o que os pais precisam fazer, como os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos em casa. Os pais têm que cuidarem dos filhos, né? Então tem que olharem o que eles estão fazendo, de quais os jogos que eles estão participando, quais os aplicativos, né? E também olhar a própria criança, o corpo, se está se automutilando, se está emagrecendo. Algum sinal, alguma marca, né? Essas marcas, né, nesse jogo, uma das atividades, das 50 atividades, é se automutilar, fazer uma tatuagem com a própria baleia. Então tem que olhar o corpo, né? Às vezes agora no inverno eles estão enroupados, tem que olhar, ver como é que tu tá. Sempre de manga comprida, né? Mais difícil Então identificar. tem que olhar, tem que saber, tem que ver, tem que detectar e conversar. E ser amigo dos filhos na própria internet. Então compartilhar com eles aquilo que eles, aonde que eles estão entrando e estão se vendo. Agora, doutor, a gente vive num dia a dia cada vez mais corrido, mais louco. A gente trabalha aí quase 24 horas por dia, todo mundo está sobrecarregado. E aí tem os filhos em casa. Há uma certa negligência aí por parte dos pais que não prestam realmente atenção nos filhos, não têm tempo para os seus filhos? Esse seria o grande problema? E o grande problema é que também às vezes estão juntos, mas estão cada um no seu canto, né? No verdadeiro autismo, né? Cada um na sua rede, e redes independentes, os pais em outras redes que não se conectam. Então tem que haver tem que se conectar entre si. Conversarem, né? Fica todo mundo lá. Isso, às vezes eles, para falar um com o outro, tem que mandar mensagem, né? Porque é muito mais fácil conectar ou deletar aquilo que não está interessando naquele momento, bloquear o outro, né? Então, tem que se sentir o olho no olho. É aquela história, aqui a gente não tem Wi-Fi, aqui a gente fala olho no olho. E o cuidado se dá no olho. Tu tem que olhar o que está vendo, por que teu olho está vermelho, por que teu olho não está brilhando, por que tu está triste, por que teu olho está caído. E, doutor, o que está acontecendo com as nossas crianças? O senhor comentou comigo anteriormente que está aumentando aí de uma forma absurda, significativa, o número de suicídios. O que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes? As nossas crianças estão ansiosas, não conseguem resolver a sua ansiedade, essa ansiedade se transforma em angústia, e se não resolver a angústia, elas caem no desespero. Então hoje nós temos 30% de aumento do suicídio entre os adolescentes no último ano, e o aumento de suicídios em crianças, de tentativa de suicídio em crianças de 10 a 14 anos. Pois é, gente, 10 anos de idade, criança mesmo, né? Que deveria estar brincando, deveria estar se divertindo e está pensando em suicídio. Mas a crise repercute, né? O desemprego dos pais, a falência das empresas e dos negócios dos pais, tudo reflete no filho também. O filho não está imune e isso gera uma angústia terrível, um medo terrível. Então a gente tem que compartilhar isso, aquela coisa, quando está tudo bem, vamos compartilhar tudo bem, mas quando estiver mal, também, né? E dar um jeito de como que nós vamos sair dessa. Olha, nós estamos numa situação difícil, vamos passar por um momento difícil, mas vamos nos recuperar. O que acontece? Os pais têm vergonha de mostrar aos filhos que fracassaram,
Então aquela sua imagem poderosa acaba ruindo. E eles não conseguem falar para o filho, olha, o pai está triste, o pai está deprimido. E o senhor acha que o problema realmente está em casa ou às vezes pode ser até um bullying nas escolas, que hoje se fala muito nisso, né? As crianças estão mais agressivas, mais até maldosas, assim, as brincadeiras às vezes são muito agressivas, né, doutor? Sempre foram. A criança é perversa pela própria natureza. Isso sempre aconteceu. Mas o que acontecia anteriormente? Nós vivíamos em verdadeiras comunidades, então a gente convivia perto do vô, da avó, morava com o vô, com a avó, com aquela cunhada mala, aquele cunhado maluco, né? Então todo mundo se cuidava, todo mundo via, olha, o Joãozinho está namorando a filha da Mariazinha ali, olha lá, fica de olho porque aquela é bandida e tal. E agora né? estamos cada vez mais isolados. Exatamente. Então tu está conectado, sabe com quem? Com a Mariazinha lá de Caraguacetuba, lá de São Paulo. E aí, E essa Mariazinha já está nesse jogo, entendeu? E aí as crianças elas estão conectadas nessa rede mundial de computadores. Que tem que ficar de olho, né? Aí é o alerta, os pais ficarem de olho na internet. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que ajudou muito quem está em casa. Obrigada e boa noite. Obrigado.